Amém. Boa tarde, graça e paz a todos que pertencem à família da fé, a única igreja. Hoje eu quero compartilhar um resumo que eu fiz. O Senhor esteja aqui presente, me dirigindo, me orientando, me dando o foco daquilo que eu quero compartilhar. Essa semana eu relendo o Apocalipse, não lembro em que capítulo eu estava, o que eu estava lendo, porque eu vejo que nós temos que estar toda hora entrando dentro desse livro. Não tem nada mais atual, nada mais atual que eu falo tão real a respeito dos dias que nós estamos vivendo, como esse último livro, que ele é escrito no final do primeiro século da era cristã, com João já bem velhinho, com quase 100 anos de idade. Então, quem quer entender, quando eu falo quem quer entender, quem tem essa sede que vem de Deus, para entrar lá, estudar, ficar lá dentro, querer entender, querer ver esse mover de Deus, tem que ler esse livro muitas e muitas vezes. Tá? Então eu vou adiantar, eu fiz um resumo, estava aqui de noite sozinho e lendo a Bíblia, como eu faço muito. Tenho lido muito a Palavra de Deus nesses últimos 7, 8 anos. Então presta atenção, não vou fazer um resumo de todo o livro, é muita coisa. Eu acho que eu teria que viver mais todo o tempo que eu vivi na Terra para fazer um estudo bem aprofundado. Porque a Bíblia toda é um manancial que parece que não tem fim de riquezas. Então, o que eu vou falar desse último livro das Revelações, o Apocalipse, o que acontece numa sequência de profecias que praticamente vão começar agora, até a volta de Jesus, que esse período é aproximadamente 7 anos. Tá? Então, eu vou trabalhar inicialmente entre o capítulo 6 e 11, porque entre o início, capítulo 6, verso 1, até o final do último verso do Apocalipse, capítulo 11, é onde vai acontecer essa intervenção divina num tempo aproximado de 7 anos. Da onde vem esses 7 anos? Daniel 9:27. A última semana de 7 anos que ainda está na mão do Senhor e a qualquer momento ele vai soltar, se já não soltou. Tá? Então, nós estamos assim, entrando dentro desse tempo profético. Tá? Então, eu vou falar presta atenção, de duas coisas. O que vem numa linha linear de coisas que irão acontecer nesses 7 anos e o que é parêntese. Parêntese que eu falo, o livro nos dá uma pausa, ou vai para trás, ou vai para frente, ou quer nos revelar alguma coisa, mas sai desse modo de sequências de profecias que irão ocorrer nesses 7 anos, nesse período de 7 anos. Tá? Então vamos lá. Eu vou ler aqui esse resumo que eu fiz, está bem resumido, bem sintético, e depois, quem tiver interesse, estou me ajeitando aqui nessa cadeira, quem tiver interesse em ter acesso a esse resuminho que eu fiz, que ainda não está muito completo, tem mais coisa para mim acrescentar, detalhes, né? Então me peça via WhatsApp e eu passo. Então, eu ponho, antes de entrar no capítulo 6, eu ponho o início da semana 70 de 7 anos de Daniel 9:27. Estão entendendo? Eu vou trabalhar em cima, porque é exatamente no 6, verso 1, que começa a intervenção de Deus na Terra. E isso Jesus já pode ter solto esse primeiro selo que ele abre do livro. Tá? Então, a hora que Jesus soltar, quando ele abre esse primeiro selo, ele está apertando o botão
de um cronômetro. E o mundo inteiro, toda a criação, tudo vai ter 7 anos. E tudo que está profetizado aqui no livro de Apocalipse vai se cumprir. Tá? Tudo vai se cumprir exatamente à risca. Então vamos lá. Capítulo 6, abertura do primeiro ao sexto selo do livro selado. Então, nesse capítulo 6, eu não estou falando de versículo, é ele inteiro. Então, ele vai falar do Jesus abrindo o primeiro até o sexto selo. O que ocorre quando Jesus abre o sexto selo? Ainda nós estamos dentro desse capítulo 6. A volta do Senhor Jesus. Tá? Isso é muito claro, muito evidente, isso equaliza, se une com várias outras profecias de Daniel, de Zacarias, de Salmos, e principalmente o sermão profético de Jesus. Eu entendo, pelo que o Espírito Santo tem me revelado nesses últimos anos, que esse sermão profético, que eles chamam sermão profético, que são 2 dias antes dele ir para a cruz, tá? Sentado ali com André e Simão, que é Pedro, e João e Tiago, quem relata isso é só Marcos 13, tá? Então, eu creio muito firme que o Senhor trabalha nesse sermão em torno desses 7 anos. Início, meio, termina os 3 anos e meio, porque nós temos que... Apocalipse vai separar muito especificamente, muito detalhadamente, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Então, o Senhor Jesus não ia falar de coisas que iriam acontecer no futuro, ficando totalmente desalinhado com o que ele mesmo revela aos profetas e com o que ele mesmo veio falar depois para João, 50, 60 anos depois que ele ascende ao céu. Vocês estão entendendo? Então, outra coisa, quem quer entender porque essa é a vontade de Deus, Ele quer que a igreja entenda todas as coisas que irão acontecer agora. Está no primeiro versículo do primeiro capítulo, Apocalipse 1, verso 1. Leiam lá. Tá? Então eu estava falando aqui. Capítulo 6 vai da abertura do primeiro ao sexto selo. Sexto selo, nós temos a volta, o grande dia do Senhor, né, vindo glorioso e majestoso no céu. Como? Por essa visão do bloco de selos, 7 selos. Porque a visão do bloco de 7 trombetas também nos revela a parousia, ou seja, a volta de Jesus Cristo. Tá? Muito claramente. Porque, e tudo isso eu comecei a entender lentamente, lendo, relendo, orando, e muito tempo preso, não conseguia andar, não conseguia ficar de pé, e o Espírito Santo, como fala a palavra de Deus, como fala nas cartas de João, como Jesus falou do Consolador, a unção nos ensinará todas as coisas. O único que pode nos ensinar, nos revelar essa coisa tremenda desse livro é o Espírito Santo, ou podemos chamar o Espírito de Jesus Cristo. Capítulo 7. Aí eu ponho em letra maiúscula, parêntese, os 144 mil selados de Israel, do verso 1 ao verso 16, tá? Depois, do verso 9 ao 17, a visão dos glorificados. Então, é parêntese, tá? Então, por que 144 mil selados de Israel? Porque fala das 12 tribos, mas aí tem muita coisa para falar que nós não vamos falar agora. Só estou fazendo uma síntese de cada capítulo, tá? Parêntese, esse capítulo 7 que eu acabei de comentar aqui, dividido em 2 blocos, tá? 144 mil selados das 12 tribos e a visão dos glorificados. Capítulo 8, parêntese, na parte inicial. O que acontece? A abertura do 7º selo, tá? Porque faltando Jesus abrir o 7º selo. Então, após os 7 anos, tá? Então, prestem atenção. Esse 7º selo
ele vem, os 7 anos são 42 meses, ou 1.260 dias, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, tá? Então, o 7º selo é aberto, porque no 6º selo nós temos a volta do Senhor, completou os 7 anos, porque ele vem após o toque da 7ª trombeta, logo após se completar esse tempo de 7 anos. Então, aqui, esse parênteses do capítulo 8 é extraordinário. Nossa, eu viajava, eu não acreditava nas coisas que o Espírito Santo me mostrava da maneira mais simples possível. Como? Lendo a Bíblia, orando, entrando lá dentro do livro e ficando lá horas e horas. E medita, vai para um livro, vai para outro, é um manancial de água da vida. Então, essa abertura do 7º selo já ocorreu, a volta do Senhor, a primeira ressurreição e o rapto da igreja, tá? Então, é muito forte. E o que eu escrevo aqui nesse grande parêntese desse capítulo 8, a abertura do 7º selo, após os 7 anos, esses 7 anos de Daniel 9, tá? Eu escrevi a grande fidelidade de Deus, incenso, fogo do altar, o incensário, e o anjo faz tudo isso, pega tudo isso de lá do verdadeiro templo, tabernáculo, e lança sobre a terra, tá? Muito forte. Nesse capítulo fala de meia hora de silêncio no céu. Então, é um parêntese fortíssimo, repleto de revelações, tá? Aí, vamos seguir no capítulo 8, mas aí a gente já sai do parêntese, tá? Toque da primeira até a 4ª trombeta, tá? Nesse capítulo aí do verso 7, tá? Até o 13, tá? Do 7 até o 13 nós vamos ter, que é a segunda parte, que já não é parêntese desse capítulo 8, nós vamos ter os toques de trombeta da primeira até a 4ª trombeta. Que tempo é esse? 3 anos e meio, tá? Desses 7 anos, chamado de tribulação. Vão ser tocados, Jesus vai abrir 4 selos, que estão lá no capítulo 6, e 4 anjos vão tocar, que se fala as vozes dos anjos, né? Eles vão tocar 4 trombetas. Tocou uma trombeta, é um pronunciamento divino de um julgamento, e em seguida cai o flagelo. Bem, vou acelerar. Capítulo 9. Quando for parênteses, eu vou avisar vocês. Toque da 5ª e 6ª trombetas. Aí eu pus severo juízo de Deus. Porque a 5ª e a 6ª trombeta, nós já entramos dentro da grande tribulação, tá? Então, ali também, pelo bloco de selo, mostra os mártires, né? Clamando aonde? No pé do altar. Que altar? Não tem templo no pé do altar divino. Até quando não julgas o nosso sangue? Então, veja bem, aí Deus pega pesado, fortíssimo, severo juízo de Deus, tá? 5ª e 6ª trombeta são devastadores. 5 meses ferroados por demônios, que são anjos que saem do poço do abismo, e dores alucinantes ao ponto dos homens quererem tirar a vida, se matar, e a Bíblia vai falar, a morte fugirá deles. 5ª trombeta. 6ª trombeta, é aberto novamente esse poço do abismo, que é o quê? Espíritos em prisões, são espíritos que são esses anjos caídos que não estão nem no ar e nem na água, né? Potestades, principados e potestades, tá? Agora, muitos deles estão em prisões, aguardando o juízo de Deus. Então, Deus autoriza que seja aberta essas prisões e eles saem. Quem vai ferir os homens e matar? Veja bem, 6ª trombeta, presta atenção. 1/3 parte dos homens Deus mata, queima eles.
puxa, Daniel, que palavra forte, está lá na Bíblia, não sou eu que estou falando. A Bíblia fala que vai ser aberto novamente o poço do abismo, e aí eles não vão ferroar e os caras vão ficar rolando de dor por 5 meses. Não, eles vão matar. Como? Fumaça, enxofre e fogo. Vocês estão entendendo? Aqui se cumpre a parábola do joio no campo. Entendeu? Agora, não é 100 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas, não, são mais de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões morrem no quarto selo, tá? Nos 3 anos e meio iniciais. São 2 estatísticas que não vão falhar. Mas ali é a mão do ímpio. Selo, até o 5º selo, 5 é número de homem, a mão do homem. Então, até o 5º selo é os ímpios aprontando, deitando e rolando, nós mandamos na terra. Então, quando nós entramos na grande tribulação e eles começam a mexer com os filhos de Deus, com os eleitos, com os santos, com os fiéis, aí a história muda. Aí nós temos essa 5ª e 6ª trombeta devastadoras, tá? Então, aí é lógico, né? Lá dentro da grande tribulação já não é mais de 2 bi do quarto selo. Agora nós temos mais 2 bi, ou um pouco mais de 2 bi, porque a Terra em 2022 passou a marca de 8 bi. Hoje nós só temos mais de 8 bilhões de pessoas, tá? Isso também não é teoria, não é doutrina, é uma estatística infalível da palavra do Senhor. Bem, vamos para o capítulo 10. Jesus, o anjo forte. E João come o livrinho, tá? Então, eu acho que eu esqueci de colocar aqui parêntese, tá? Então, é muito incrível Jesus como esse anjo forte. Quem quiser entender por que é Jesus, que aparece ali no livro é traduzido o anjo forte, leia com calma, leia, releia. Quando a gente não estiver entendendo, que nós temos que falar, Pai, eu não estou entendendo isso aqui, me explica melhor. Peça com sinceridade. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é o nosso professor e ele vai nos revelar todas as coisas, ele vai te explicar. Mas, como eu falei, não adianta só a pessoa ficar querendo, se a gente vai com uma intenção errada para querer aprender desse tremendo livro, Deus nunca vai revelar nada para nós. Precisa ter um coração alinhado com o coração de Deus, precisa ter uma motivação santa, né? Precisa ter uma sede, uma devoção, uma adoração que agrade realmente a Deus, tá? Então, ele diz nesse capítulo 10, que é quase o final aí desse período de 3 anos e meio, ele fala, já não haverá mais demora. Quem fala? Jesus. No toque do próximo anjo, ou seja, do 7º anjo, se cumprirá os mistérios de Deus, tá? Ele está falando o quê? A 7ª trombeta, a última trombeta, então, a sua volta, né? Selos, como eu falei, revela a impiedade, a perversão, a maldade, a crueldade do ser humano, a decadência, que ponto nós chegamos hoje, tá? Bloco de trombetas, são anjos fazendo proclamações divinas. São juízos caindo após cada proclamação sobre a terra, sobre a criação, sobre o mar, sobre a área verde, sobre o rio, fonte das águas, e ali começa no 4º selo, começa a ser, na 4ª trombeta, começa a ser atingido o quê? Os poderes do céu serão abalados, porque é atingido uma 1/3 parte do sol, lua e estrelas, tá? Então, são 2 coisas aí nesse capítulo, tá? 10. Jesus aparecendo como esse anjo forte, tá? Que brada como um leão, e João que come o livrinho, que ele tem ainda que profetizar para todas as nações, e é o que aconteceu. Será que João, com 100 anos, ele teria capacidade de memorizar esses 22 capítulos detalhadamente? Entendeu? Não sabemos. Então aí entra essa história, não vem aqui, o anjo fala para ele, come o livrinho.
vai ser amargo na tua barriga, mas vai ser doce na tua boca. Também aí tem vários significados. Capítulo 11, parêntese, João mede o templo. Incríveis revelações. Olha, não meça a parte externa, pois será dado aos ímpios. Eles governarão pisarão a cidade por 3 anos e meio. Tá? Então, meça que templo? O templo que vai ser construído agora, a qualquer momento. A qualquer instante vai começar essa construção desse templo. Tá? Então, é dado uma vara para ele, vai lá e meça o templo. Isso acontece está lá no livro de Ezequiel. Então, o templo simboliza o lugar onde Deus escolheu para a vida e comunhão com o ser humano na Terra. Não é simplesmente dele vindo, aparecendo e não. Envolve um monte de coisa. Então, parênteses capítulo 11, verso 1 e 2, 2 versículos. Tá? No mesmo capítulo 11, agora não é mais parênteses, presta atenção, a morte das duas testemunhas. Eu ponho barra final do segundo ai. Desculpa, porque são 3 ais. Então, no segundo bloco, 3 anos e meio, nós vamos ter quinta, sexto e sétimo selo, tá? Porque Jesus abre 4, não aparece mais cavalo, tá? Não aparece quinto, sexto, sétimo cavalo, de outras cores, não. Quinto e sexto e sétimo selo, como eu expliquei, sétimo selo é depois que se cumpre os 7 anos, para ungir, para selar a visão e a profecia, Daniel 9, 24. Então se cumpre esse tempo profético de 7 anos. Tá? Então, a morte das duas testemunhas, final do segundo ai, porque nós estamos no segundo ai. Então, o que é o segundo ai? Primeiro, segundo, terceiro ai, que são as 3 vozes, os 3 toques das últimas trombetas. Tá? Por que final do segundo ai? E outra coisa muito interessante, nesse toque do segundo ai também se cumpre os 7 anos de Daniel 9, 27. Por quê? Porque morrem as duas testemunhas. Puxa, mas ainda não está faltando a sétima trombeta, o terceiro ai? Sim, mas é depois que fecha, né, para selar a visão e a profecia. Se cumpre os 7 anos proféticos. Por quê? Porque desde o início é falado que eles viriam com pano de saco, ninguém teria poder sobre eles, e eles iriam profetizar por quanto tempo? 1260 dias. Quanto tempo será dado permissão para o anticristo agir? 42 meses, o mesmo tempo. Tá? Isso ocorre exatamente no início da grande tribulação, é a profanação do templo, a aparição do iníquo e os dois chegando. Tá? Ou seja, até o final desse tempo, por que é esses 1260 dias? Vai fechar a semana de 7 anos. Então, ninguém vai ter poder de fazer nada contra eles. Tá? Aí é incrível tudo isso, porque a gente vai lendo 1, 2, 20, 50, 100 vezes, e cada vez que a gente lê, o Espírito Santo vem e dá uma pincelada, e vai melhorando, e vai revelando, e a gente vai ficando cada vez mais com a boca aberta. Então, os dois vieram sabendo que eles iam ser martirizados, e concordaram. Quem que aparece para Jesus pouco antes, alguns dias antes da morte dele, alguns dias assim, 20 dias, né? Por quê? Porque ele sai da Galiléia e vem até Jerusalém para se entregar quando? No último sábado dele e na última Páscoa, tá? Porque ele é a nossa Páscoa, tá? Então, eu estava falando, quando eles estão para sair de lá, da Galiléia, o que é que acontece? O Monte da Transfiguração. Quem aparece? Tá? Elias e Moisés, as duas testemunhas.
Tá? O que, que eles conversaram? Não sabemos. O Pedro ficou malucão lá, querendo fazer barraco para todo mundo e tal, e ocorre coisas incríveis, tá? Jesus fala para eles não contarem nada para os outros apóstolos. Bem, aí eu pus aqui capítulo 11, verso 3 até o 14. Tá? Então, já não é parênteses. Os dois primeiros versículos, João mede o tempo, parêntese. Tá? Foge dessa linha profética sequencial de tempo, que vai estar acontecendo uma atrás da outra. Tá? Quando, como e quando? Dentro desse tempo de 7 anos. Para Deus corre de uma maneira, para nós corre nesse tempo de dias, meses e anos. Então, eu pus aqui, ó, quando eu fecho aqui, capítulo 11, a morte das duas testemunhas, final do segundo ai, que é a segunda trombeta. Eu escrevo embaixo, final da semana de 7 anos, Daniel 9:27. Expliquei agora há pouco por quê, tá? Então deixa eu ver quanto tempo, já falei 26 minutos, acho que eu vou estender um pouco mais, vou fazer um breve resumo do final. Agora eu vou resumir bem. A gente precisa entender algo incrível que começa aqui, tá? Ainda não terminou, tá? Ainda não entrou uma segunda parte que aí termina, vem o tempo da ira de Deus, tá? Vem mais para frente. Então, deixa eu acelerar aqui. Capítulo 11, ainda no capítulo 11, eu dividi, você pode ver o capítulo 11 em 3 partes, um parêntese de 2 versículos, depois verso 3 a 14, as duas testemunhas, final do segundo ai, e aqui, e aí termina nessa semana de 7 anos, e ainda tem capítulo 11, do verso 15 a 19, que é a incrível e poderosa sétima trombeta e o terceiro ai. Por que terceiro ai? Que fala, ocorreram vozes, trovões, saraivada e terremoto. Tá? Ou seja, Deus continua julgando severamente. Deus continua atingindo severamente a criação, a terra, o mar, tudo que está aqui. Tá? Agora, e esse é o finalzinho, né? É tocada a sétima trombeta, terminou os sete anos quando morrem as duas testemunhas, eles devem morrer pouco antes desse toque da sétima trombeta. E aí, após a volta da sétima trombeta, está nesses versos 15, 16, 17, 18, 19, nesses 5 maravilhosos versos que falam o que ocorre depois que o anjo toca. Né? Aí chegaste o momento de assumir o teu lugar e exercer a tua grande autoridade. As nações se enfureceram, como Apocalipse fala assim, e daí, grande coisa que eles se enfureceram, porque agora chegou a tua ira, tempo de julgar os pequenos, os vivos, os mortos, dar o galardão, né? E para destruir os que destroem a terra, ô Senhor Jesus, que glória! Aí nos revela exatamente o grande dia do Senhor. Se a gente for entrar em detalhes do livro do Apocalipse, dá para fazer estudo aqui para a gente ficar um ano aqui, e eu não sou o cara que entendo tudo, eu sou um cristão que comecei fazendo pergunta assim, sem nenhuma intenção de estudar a escatologia, ou o livro de Apocalipse, ou o livro de Daniel. E eu fiz uma pergunta dos 3 blocos de 7, e aleluia, que coisa tremenda aconteceu comigo. Deus começou a me visitar e pegar na minha mão e falar, vamos passear. E eu imagino uma criança assim, sempre em perplexidade, mas Senhor, onde nós vamos agora? Então, cada dia era um passeio. O primeiro passeio foi em Gênesis 1, depois as festas solenes, e depois Daniel, depois os profetas, depois e sempre mostrando os múltiplos de 7, tá? Nessa incrível matemática santa do Senhor, tá? Bem, não vou fugir, vamos pro
sétima trombeta. Então, aqui praticamente, eu já ouvi muitos anos atrás um irmão falando que o capítulo 11, Deus poderia terminar o livro de Apocalipse. Não. O que nós temos que entender é o seguinte: capítulo 11 ocorre, nos revela aqui no bloco das trombetas, a parousia, o grande dia, Jesus vindo em grande poder e glória, e todo olho verá, muitos anjos tocando trombeta. Isso nos é revelado no bloco de selos, no sexto selo, como eu expliquei já aqui, tá? Então, capítulo 11 encerra, aí nós temos a volta do Senhor e vai se cumprir tudo que está escrito na Bíblia, tá? Aí temos 50, 70, 100 versículos para a gente mencionar, tá? Sobre essa coisa extraordinária, né? Então, a primeira ressurreição, o arrebatamento da igreja, e aí já falei e torno a falar pela 20ª vez, ninguém vai ficar brincando de elevador celestial com Jesus. Senhor, posso apertar o andar 250? Pum, chup, posso apertar o andar agora 120, a subsolo? Pum, chup, ninguém vai ficar brincando de elevador celestial. Todo mundo ganha corpo, novos, incorruptíveis, imortais, descem todos para onde? Para onde a Bíblia fala que ele vai, para onde ele vai descer? Numa nuvem, sobe numa nuvem, desce numa nuvem, e para onde ele vai descer? O mesmo monte de onde subiu, tá? Então vamos lá, capítulo 12, 13 e 14, eu pus aqui 3 parênteses, parênteses, parênteses. Capítulo 12, aí veja bem, aqui daria para falar muita coisa, ou compartilhar sobre uma reunião com outros amados irmãos e irmãs que têm... que estão obedecendo essa direção de Deus, essa voz interior, essa voz muito, muito sensível, que às vezes a gente pensa que é da nossa cabeça, mas é o Espírito Santo. Então, capítulo 12, Mulher e o Dragão. A Mulher e o Dragão. É parêntese, porque veja bem, já se cumpriu. Por quê? Quando o Senhor desce, o que acontece? É preso o anticristo, falso profeta, o que eles fazem com eles? Vão dar um banho neles, vão para a sala de inquisição, vão ser ouvidos? Não, são jogados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Tá? E o que acontece com o líder, com o dragão? Ele é amarrado por um anjo com correntes e é jogado numa prisão e é selado a prisão. Ponto final. Então por que está falando de mulher e dragão? Parênteses que nos levam para trás. Capítulo 13, parênteses, as duas bestas que vêm do mar e a que vêm da terra. Então, vamos acelerar. Capítulo 14, parêntese. Incrível, tremendo esse capítulo 14, tá? Jesus, verso 1 a 5, Jesus e de novo volta os 144 mil selados. Agora no Monte Sião, tá? Mas peraí, esse é o Monte das Oliveiras, quando Jesus põe o pé na terra? De início eu pensava que sim, mas talvez não. Monte Sião, aí talvez esteja falando do Monte do Templo, o Monte do Senhor, o meu Monte Santo, como Deus fala, tá? Então, parênteses, agora vamos seguir no capítulo 14, parênteses também, que aí vai, nós temos... Por que eu falo que é tremendo? Porque tem vários blocos dentro de um único capítulo, tá? Então, primeiro parênteses, Jesus, 144 mil no Monte Sião, verso 1 a 5. Por que eu falo Sião? Às vezes se refere a Jerusalém, às vezes se refere aos dois montes, às vezes se refere só ao monte, que alguns chamam de Moriá, né? O monte onde está o primeiro e o segundo templo, o monte onde Jesus vai morar, vai reinar por 1000 anos na Terra. Ali será a capital mundial muito em breve. Então, capítulo 14, parênteses, seguindo do verso 6 até o verso 20. Então, do verso 6 ao 12, 3 proclamações de anjos. Os anjos fazem proclamações extraordinárias. Eu perdi a conta quantas vezes eu lia, leio e releio. Essa semana eu estava, acho que, lendo aí, ó. É exatamente esse capítulo, eu não lembro aonde, mas eu estou toda hora entrando ali dentro. Eu acho que alguém bateu no quarto, alguém me chamar no WhatsApp, eu não consigo nem escutar, porque eu entro lá, oh, que coisa, que bênção. É entrar lá dentro, é um manancial, né? Então, 3 proclamações de anjos, cada anjo vem e faz uma proclamação. Vocês já ouviram falar alguma vez de anjo pregar o evangelho na Terra?
A Bíblia fala que eles queriam fazer isso, mas Deus falou, não, 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 não. Quem vai pregar são os meus eleitos, são os meus escolhidos. Mas agora a igreja é tirada, né? Nós temos que entender isso. A igreja é tirada. Então é um momento muito significativo. Não começou o tempo da ira de Deus, que eu já vou falar já já. Então, 3 proclamações de anjo do verso 6 ao 12. Aí, a quarta proclamação, que aí não fala anjo, tá? É a voz do céu, verso 13. Entendam bem, não está falando que é um anjo, está falando, veio uma voz do céu que falou, pá, pá, pá. Tá? Verso 13. Aí vem a ceifa e Jesus numa nuvem. Quem é esse que está sentado numa nuvem com arco-íris, tal, sabe? Que tem uma foice afiada? Tal? Esse é Jesus. Do verso 14, 15, 16, 3 versículos. A ceifa, a colheita. Tá? A hora de pegar, fazer essa ceifa. Tá? Depois, ó, eu separei aqui, ó, 3 proclamações de anjos, uma voz do céu, 2, a ceifa, 3 e a vindima, 4. Tá? Então, se você pegar lá em cima ainda, Jesus, os 144 mil, do verso 1 a 5, 5 blocos, tá? No mesmo capítulo. Fortíssimo, maravilhoso. Tá? Então, Jesus vem, passa a foice, ó, já está madura, tá? Um anjo vai falando com o outro tal. Jesus e a ceifa Jesus numa nuvem, verso 14 a 16, 3 versículos. A vindima, aqui já o negócio é bem forte. Essa vindima não é algo bom, é julgamento. Tá? Então o verso 17 a 20, vai do verso 17 a 20 desse extraordinário capítulo 14. Tá? Então a vindima é o momento que eles pisavam, colhiam as uvas, jogavam num lugar próprio e eles ficavam pisando em cima até para extrair o suco. Tá? Só que aqui o cenário é bem diferente. Bem diferente, aqui já nos remete o quê? Juízo, julgamento. Porque fala de sangue batendo no freio dos cavalos. Opa, sério o negócio. Então, capítulo 15, já não é parênteses, os redimidos e o cântico de Moisés. Estão todos ali juntos já. Tá? Que redimido? Todos dessa primeira ressurreição dos mortos e esses que subiram no rapto, né? No abrir e fechar de olhos, sai. Muita coisa errada, animação, vídeo, gente falando mil besteiras. É fração de segundo. Tá, então, o capítulo 15 vai falar desse cântico maravilhoso, né? Grandes são os teus feitos, admiráveis e tal. Quem não tem, né? Lindo, lindo, lindo. Tem até música que eu acho que Vencedores gravou e outros grupos gravaram sobre esse cântico de Moisés que todos os redimidos estão cantando lá. Aí mostra os 4 seres viventes, presta atenção, os 4 seres que abrem os 4 primeiros selos. Quem que abre, chega lá para o primeiro cavalo e fala, saia? São esses 4 anjos. Tá? E aqui eles aparecem de novo, os 4 seres viventes dão aos 7 anjos, agora não são os 7 anjos que vão tocar 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Entende? Os 4 anjos, 4 é um número muito forte também. 4 ventos do céu, 4 cantos da terra, né? 4 estações do ano, 4 é um número muito forte. Então, aqui eu pego o quê? Aqui, ó, quando eu faço essa observação, o cântico dos redimidos, o cântico de Moisés, todos glorificando e louvando a Deus, eu ponho início, a partir daí, então, daqui para frente, início do tempo da ira de Deus. A igreja já está com Cristo. Tá? A gente precisa entender isso. Aqui sim é a ira de Deus. Tá? Os 7 anos, toda a igreja de Cristo vai ficar aqui na terra.
Agora Deus vai ficar jogando bola de sangue, de terra, de saraiva, raio, trovão, terremoto em cima da noiva dele. Lógico que não, a noiva dele está se aprontando para encontrar com ele, que é o noivo, ela é a noiva. Então, ou a gente tem um pouco de amadurecimento, ou a gente fica apoiando. Eu tenho medo de ler o Apocalipse, tenho medo de ler, tenho medo. Não tem que ter medo nenhum, nós temos que. Jesus fala: quando acontecer essas coisas, estiver acontecendo isso, erguei os vossos olhos, erguei a vossa cabeça, alguma coisa assim, e exultai. Exultai, porque está chegando o dia, está chegando a hora. Exultai é se encher de alegria. Vamos lá, gente. Então, aqui deixa eu ver, ó. É bem pouca coisa, eu vou dar um tapa final aqui, já estendi bem, 40 minutos, mas vai ficar um vídeo mais longo, mas pelo menos não preciso fazer um segundo para falar de tão pouca coisa. Eu vou ser bem sintético aqui. Capítulo 16. As 7 taças da ira de Deus são lançadas sobre a terra. Então, ai, 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 ui, ui, ai de quem tiver, porque vai sobrar de 8, vai sobrar 2, 2, 4, mas o que morre de gente aonde? No julgamento, nesses julgamentos e juízo de Deus ainda morre muita gente, então vamos arredondar que morreu 5 bi, vai sobrar 3 bi, tá? A Bíblia fala que os homens serão raros serão raros na terra e que Deus vai eliminar os ímpios como mosquitos. Ai, ai, ai. Né? Aí sim está certo falar que esse tempo do Apocalipse vai ser duro para quem não está com Cristo, para quem não está com Deus, para quem não tem a certeza da salvação. Tá? Então, capítulo 16, as 7 taças da ira de Deus são lançadas. Tudo isso está num capítulo. E eu creio, irmãos, que esse tempo vai ser muito, muito curto. Como Jesus fala no capítulo 10, o anjo forte, já não haverá mais demora. Então, aqui também não vamos prolongar nada mais, porque vai começar, os redimidos já estão louvando, já estão cantando, vai começar o quê? O reino sacerdote, o reino de Deus, o reino dos céus. Vai começar o reino de Cristo, o reino milenar, o 7º milênio, tá? O 7º dia. Então, capítulo 17 fala da Babilônia meretriz, que eu já expliquei, já fui criticado no passado. Babilônia meretriz, não existe Babilônia mais. Então, Babilônia se refere a uma usurpação, ao imperialismo, ganância, de tomar as coisas dos outros, escravizar os outros. Olha, você é meu vassalo, você vai ficar vivo, eu não vou te matar, mas você vai pagar tanto por mês. Você vai pegar tanto por cento de todo o teu rendimento, você vai dar para mim. Então, Babilônia é essa unificação final das nações nesse último império das trevas. É o pé de barro com ferro, de Daniel 2. Então, Deus começa a falar, Babilônia começa a ser falado, Babilônia meretriz, ou Babilônia prostituta, no capítulo 14 de Apocalipse, e é mencionado até o capítulo 19. Tá? Muito forte, muito forte. Então, é toda essa liderança, esses grupos, essas facções, essas sociedades secretas, esses ocultistas, adoradores de demônios, adoradores de Satanás, não vai sobrar um. Existem milhares de bunkers super modernos, mas vão conseguir se esconder do Deus Todo-Poderoso? Lógico que não. Vão receber a justa parte do Senhor. Capítulo 18, destruição. Ela já está pegando fogo, ela já está brigando. E eu consigo, cada dia que passa hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, 2025, fica tudo muito mais claro. Né? Muita coisa fala, quem tem sabedoria entende. Puta, tá tão evidente as coisas, eu acho que o jumento de Balaão que falou e entender melhor que muita gente que fica falando besteira aí na internet, né? E que quer aparecer, né? Então, destruição total dessa liderança. Um anjo vem e joga uma pedra de moinho,
e todo mundo chorando. Quem? Os navios mercantes que transportam todas as mercadorias, todas as riquezas, petróleo, tudo que pode ser transportado. Ai, olha lá, num pouco tempo tá devastado, tudo pegando fogo e tal. Ah, é? Espera aí que Deus vai chamar um anjo forte ali. Sobra nada. Então, sair de Babilônia, povo meu, já está acontecendo hoje. Muitos cristãos já estão saindo de várias partes de lá de cima e já estão indo para aqui, para o Brasil, para o Paraguai, para o Chile, para o Uruguai, para Santa Catarina, para a Argentina, para o Chile, mas não estão ficando lá. Os cristãos que estão antenados não estão ficando em muitas partes. Porque sai de lá para vocês não serem cúmplices dos flagelos que vão cair sobre eles. Então, ali finaliza muita coisa, muita riqueza. Teve coisas que momentos muito difíceis que eu chorava, orava por muitos, por causa de coisas, atrocidades que o mundo está fazendo hoje, um genocídio sem igual, nunca feito antes, mas agora muito mais explícito, né? As coisas ficaram muito mais claras, o que eles já vêm fazendo há séculos, mas agora a, o, esse cálice da fúria foi muito terrível. Então, vão, vão receber, vejam bem, como eu falei para vocês, até o capítulo 11 a igreja ainda está na terra. Dali para frente nós temos esses parênteses, e aqui, ó, capítulo 13, 14, 13 parênteses, 14 parênteses, 15, está falando, quer ver, como eu mencionei aqui, ó, o cântico de Moisés, os redimidos estão cantando lá, estão louvando, os 4 seres viventes estão dando, falou, ó, segura aí essa taça aí que você vai jogar logo, logo aí na frente. Tá, então, já nós... só que o tempo da ira, Deus é extraordinário, porque ele manda um anjo pregar, anunciar a palavra, o evangelho a todas as nações. Que tremendo, que tremendo. E tem tonto que fica falando, a porta da graça se fechou, acabou, não tem mais graça de Deus. Tontice, né? Ou estultícia, né? Sei lá o que palavra usar. São os doutores da teologia, né? Que falam rios de besteiras. Então, Jesus, veja bem, Jesus finaliza do capítulo 12, 13 são parênteses que nos levam para trás. Do capítulo 14 até o 19 é Jesus finalizando pessoalmente. Como? Com a espada afiada que sai da sua boca. Ah, mas Jesus vai trazer uma espada, o raio laser, que espada é essa? São as próprias profecias que ele já autorizou. Os profetas, 1000 anos antes dele nascer na terra, profetizar, falar e anunciar. Essa que é a espada que sai da boca dele. Leiam lá, por exemplo, Zacarias 14. Tem que ler sentado. Fortíssimo. Leia Daniel com calma. Daniel, a Bíblia fala que ele... jejum de 3 semanas e tal, e ele perdia a força, caía duro no chão. Deus ou o anjo Gabriel vinha, levantava ele. Ô Senhor, que aquele homem passou. E ali ele já estava velhinho. Tá? Então, ele foi com 18, 17, 18, 19 anos para a Babilônia e ele ficou lá quando se cumpre 70 anos. Então, vamos arredondar, se ele tinha 20, ele estava com 90, quando se cumpre 535 a.C., ou seja, os 70 anos de cativeiro. Então, gente, capítulo 19, Jesus finaliza tudo com a espada que sai da sua boca. Aí fala muita riqueza nos capítulos que eu acho extraordinário. Aí nos mostra Jesus vindo num cavalo branco e um manto vermelho escrito Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ah, então Jesus, a volta, Jesus está voltando num cavalinho branco com roupa vermelha, lindo, com a coroa e tal. Não, Jesus sobe numa nuvem, desce numa nuvem. Eu até, no começo, quando eu começava a ler, eu falava, nossa, aqui está mostrando
o evento dele chegando. Não, essa é a batalha final, que você vai ver nas 7 taças, Deus usa os próprios demônios para ir lá convencer os ímpios, os reis, os comandantes, os generais, seus exércitos, a vir para onde? Vir lá para atacar quem? Para atacar Jesus, os anjos e os redimidos que estão, esses com corpos imortalizados, que estão vindo com ele no céu. E Apocalipse 19 mostra isso, que está o anticristo, o falso profeta, está toda a turminha ali do mal apontando as armas para eles. Achavam que as arminhas dele iam atingir essa turma, né? Então, ali se cumpre Zacarias 14. Será terrível, terrível. Imagina um exército de milhares e milhares e milhares, um monte de armamento do mais moderno, e de repente começa a apodrecer a tua língua, começa um sistema acelerado da tua língua, começa a apodrecer aceleradamente dentro da tua boca e ao mesmo tempo também nos teus olhos. Sabe? Os olhos começam uma coisa, uma coceira, um negócio maluco e começa como se estivesse derretendo o teu olho e tua língua. Tenta imaginar isso. Apodrecer, só que não vai ser um apodrecimento lento, vai ser muito acelerado. Não tem nada de slow motion, vai ser muito rápido. E aí o que vai acontecer? Eles vão alucinar, eles vão... não fala que vai acontecer isso no cérebro, no coração, fala no olho e na boca, na língua. Então o que vai acontecer? Eles vão começar a se matar uns aos outros. Tá? E será devastador. Então vai precisar de alguma arma? Não, isso está em Zacarias 14. Leiam esse incrível profecias que Deus deu para esse homem. Isso não está em Daniel, isso não está em Malaquias, não está em Joel, não está em nenhum outro profeta. Coisas, determinadas coisas, principalmente depois que Jesus põe o pé na terra, foram reveladas para Zacarias. Então é isso, gente. 19, Jesus finaliza tudo, não tem mais joio para queimar, não tem mais ímpio para tirar dessa terra, porque a Bíblia fala que nós vamos procurar, não vamos achá-los mais, eles não herdarão a terra. Então vamos dizer que no final desse tempo da ira de Deus, que vai morrer mais muita gente, vamos dizer que de 8 bi vai sobrar 2 ali. Tá? E eu calculo que esse tempo da ira de Deus, irmãos, que vai ali do capítulo 11 até o capítulo 16, quando começa as 7 taças da ira de Deus, e depois vai terminar aqui no capítulo 19, eu acredito que vai ser um tempo muito curto de dias, tá? Onde vai ser muito rápida a destruição, a eliminação, a limpeza, vamos dizer, esses grandes purgos. E o número que eu encontrei até hoje na Bíblia, relendo, estudando muito a Bíblia, está em Daniel, que são 75 dias. 2 números lá, 30 dias mais 45 dias. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando, tá? Essa tremenda revelação está lá, que é Jesus falando que vai ter um acréscimo ele pula de 1.260 dias para 1.290 dias, ou seja, bem-aventurado quem conseguir chegar a 1.290 dias. Ele está falando o quê? Quem vai, depois que fecha essa semana de 7 anos, e ainda consegue esperar mais 30 dias. E depois ele fala mais bem-aventurado ainda os que chegaram a 1.335 dias. O que ele faz? Ele dá mais 45 dias. Se somar os dois, vai dar 75 dias. É isso, irmãos. Hoje prolonguei, mas eu tentei passar para vocês aí. Capítulo 20, 21, 22, extraordinário, muita coisa até hoje. Ainda eu acho que eu preciso de mais 100 anos, 200, 300, 500, 1000 anos para entender esses 3 últimos capítulos. Tá? O capítulo de 1 até 3 é uma coisa, 1 é a abertura, 2 e 3 as 7 igrejas da Ásia, a dispersão. Capítulo 4 e 5, extraordinário, onde muda tudo, né? Então eu não quis abordar, não vamos, né, como eu estou falando, eu peguei aqui do capítulo 6, na verdade eu queria falar até o capítulo 11, mas aproveitei e dei uma arrematada até
Por que o capítulo 19? 19 ali termina esse tempo da ira de Deus, um tempo curto, e aí vai começar o quê? Deus vai estabelecer o reino, vai se cumprir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Aleluia, amém. É a implantação, é o cumprimento dessa oração que Jesus nos ensinou. Senhor, nos ensina a orar. Então, seja feita aqui a tua vontade, como é feita no céu. Em Daniel 9:24, quando Gabriel leva essa incrível profecia das 70 semanas, que até hoje não se cumpriu, tá? Ele fala de 6 para fazer isso. Eu acho que os 3 iniciais Jesus cumpre na sua primeira vinda, e os 3 serão agora, né? Para trazer a justiça eterna, né? Pergunta, exatamente está na oração do Pai Nosso, tá? O primeiro vens para selar a visão, a profecia, né? Sei que são esses 3. E por último, selar a visão, a profecia é completar ela por completo. Aí falta encaixar a semana 70 para fechar, selar a visão, a profecia, o quê? Essa incrível profecia que Deus dá por o nome de um único anjo em toda a Bíblia, que é Gabriel, tá? E por último, para ungir o Santo dos Santos. Que Santo dos Santos? É a morada do grande rei de Deus, não morando mais, não vivendo 3 anos e meio agora com os escolhidos, com os 12 apóstolos, mas vai reinar 1000 anos na terra com os santos. Aleluia, Deus abençoe a todos e fiquem na paz.